I'm not gonna do Hannah Montana, but I can give you an update on what she's been up to. She was murdered. And there was even a time where my brother and sister didn't want to go to school because of how humiliated they were to be related to me. And I remember even, my brother at one point, he was saying, I don't judge you, but you could understand how hard it is for me to go to school and you be my sister. It was really hard. It was really hard for me to go home and see my dad and look him in the eyes and not feel super embarrassed. But it was really hard for me in 2013. And I lost everything during that time. In my personal life because of the choices I was making professionally. Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal e não sei se vocês viram recentemente, mas a Miley participou de alguns podcasts e lá ela fez algumas revelações pessoais, reflexões sobre escolhas artísticas que impactaram sua vida privada. Então se você quer saber de tudo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta depois a sua opinião. Agora me diz aqui quem aí lembra da era Bangers da Miley, do controverso clipe de Wrecking Ball, o cabelo curtinho, foi uma mudança drástica na sua imagem, né? E eu vou mais longe agora. Quem lembra da polêmica apresentação do VMA de 2013 com We Can't Stop e a colaboração com Robin Thicke? Na época, a Miley admitiu que sabia que essa performance entraria para a história e realmente faz parte de um dos momentos mais memoráveis dessa premiação. Porém, a Miley de agora, do presente, admite que tudo isso, essa direção artística, afetou muito seus relacionamentos familiares e também o amoroso. E agora, lendo as palavras da artista, perdi tudo na minha vida pessoal naquela época por causa das escolhas que eu estava fazendo profissionalmente. Se eu continuasse me vestindo ou agindo de uma certa maneira, meus relacionamentos desmoronavam. Ninguém queria namorar comigo porque não queria estar com uma mulher cuja expressão sexual não era para eles. Era como se fosse compartilhada com o mundo. Não dava certo porque eu estava compartilhando uma parte de mim que os homens queriam que fosse guardada somente para eles. Ela também relatou que foi uma época muito difícil de encontrar a família em casa e olhar nos olhos do pai dela porque ela se sentia envergonhada. Fora a questão dos irmãos que eram zoados na escola por terem parentesco com a Miley, e realmente lá por 2013 ela foi o meme do momento no Facebook, aquela parte de Wrecking Ball, que ela tá quebrando as coisas, que ela tá em cima da bola, eu lembro muito bem e assim, os irmãos, né, adolescentes e tal, não gostaram muito, apesar de ela falar que o irmão entendia, mas que ele mesmo assim se sentia envergonhado. I've had enough memes of me that, there was a couple that were about my body that was in 2013 and people were putting my head on, different, very unattractive things. And I still see that when I put on a bathing suit to this day. I wear you would never think, very modest bathing suit. Enfim, a Miley se sentia muito culpada por trazer esse sentimento de vergonha para a família, para os irmãos. O ponto interessante que ela trouxe nessas entrevistas sobre a Bangers é que o que ela fez não foi tão chocante assim, mas se tornou grande demais por quem estava fazendo aquilo, entendem? Uma ex-estrela da Disney, que ainda tinha sua imagem vinculada ao público infantil, e ela estava tentando quebrar aquilo, e com todo esse histórico, impactou bastante as pessoas. A própria cantora brincou, dizendo que na época de Hannah Montana, era como se ela fosse babá de todas as crianças estadunidenses. Os pais colocavam os filhos em frente à TV, no Disney Channel, com a tranquilidade de que ali era um espaço seguro. Sabiam que ela não falaria nada inapropriado. Era ok deixar as crianças passarem um tempo com ela, entre aspas. Mas com Bangers, tudo mudou. Ela deixou de ser esse porto seguro infantil e foi confuso para as pessoas no começo. E ela comparou as seguintes situações. Em 2013, ela apareceu vestida de urso de pelúcia no VMA e foi duramente criticada. Já hoje em dia, temos o WAP da Cardi B, uma música super sexual que foi performada até mesmo no Grammy, e mesmo assim não causou o mesmo alvoroço do que rolou com a Miley lá em 2013. E por que nesse caso específico não aconteceu tanta falação como com a Miley? Tá mais que óbvio isso, né? A Cardi B nunca foi feita para o público infantil, nunca foi uma estrela mirim. A Miley disse que demorou para entender isso. Ela admite que se perguntava, ué, por que a Rihanna não está em problemas também? E essas outras garotas, por que não fazem ataques a elas como fazem comigo, as mesmas críticas? Até que a ficha
finalmente caiu e ela entendeu que era por conta do Hannah Montana. Aquele espaço que era seguro para as crianças estava sendo rompido de forma brusca e o público, uma parte dele, não estava aceitando tão bem. A cantora relembrou que essa situação ficou tão intensa que fizeram uma petição para ela ser banida da televisão, o que para ela foi uma forma de sabotar a sua carreira, já que boa parte da sua renda vinha do Disney Channel, vinha das suas séries. E aí ela acabou ficando reflexiva sobre o seu futuro, sobre a sua vida no futuro, já que as pessoas estavam colocando nela um rótulo, um selo de vergonha. E aí, o que que vai ser daqui pra frente, né? Bom, ela traz esses sentimentos no novo álbum chamado Something Beautiful, que foi lançado recentemente. O projeto marcou uma etapa importante do seu processo de cura, uma forma de transformar dores antigas em arte. Ainda sobre a Disney, a estrela relata que a empresa proibiu de cantar qualquer música da Hannah Montana. Depois que saí da Disney, não me deixaram tocar nenhuma música da Hannah Montana. Não é como se eu quisesse tocar The Best of Both Worlds entre We Can't Stop e Wrecking Ball. Não faria muito sentido. Ainda assim, era triste saber que essas músicas tinham a minha voz, meu rosto e eu não tinha permissão para cantá-las. Outro acontecimento desse período que Miley revelou recentemente é que ela estava cotada para fazer Hotel Transilvânia, mas por conta de um vazamento de fotos pessoais, ela foi substituída. Essas fotos mostravam uma brincadeira dela com um bolo em um formato daquele órgão masculino, e eu não sei se eu posso falar por conta das políticas do YouTube, mas era na festa do aniversário do boy dela, o Liam, e olha só, as imagens foram roubadas da câmera dela e publicadas pelo TMZ, que é um site que dá vários furos. Enfim, isso gerou uma reação muito negativa e, como consequência, Miley perdeu o papel de Mavis Drácula, que acabou ficando com a Selena Gomez. Com essa história, ela refletiu como naquela época as estrelas da Disney eram colocadas num pedestal e qualquer errinho eles eram esculachados de forma severa. Porém, o mundo não gira, ele capota, porque em 2024 a Miley foi homenageada como lenda da Disney e recebeu de novo o direito para cantar as músicas da Hannah Montana, e também o discurso dela foi bem interessante porque ela pediu desculpas ao Mickey Mouse. Definitivamente não fui criada em um laboratório, e se fui, deve ter havido um bug no sistema que causou o meu mau funcionamento em algum momento entre 2013 e 2016. Desculpa, Mickey. No podcast Every Album, ela falou um pouquinho sobre o seu relacionamento com o Nick Jonas, que também fez parte do Disney Channel, e revelou que a música Take Me Along é sobre ele, porque na época ele tinha terminado com ela e saiu em turnê com os Jonas Brothers. A Miley queria ir junto nessa turnê, porém acho que não deu muito certo, né? Ela conta que ficou super mal, mas que hoje em dia não tem ressentimentos nenhum. Eu gosto do Nick, tenho interesse nele. Ele é casado, com filhos. Estamos todos seguindo. Tudo está bem no mundo. Nile para a vida. Pra quem não sabe, Nile era o nome do chip deles. Ainda sobre relacionamentos, a estrela também comentou sobre o seu longo e conturbado relacionamento com Liam Hemsworth. Os dois se conheceram nas gravações do filme A Última Música, em 2009, e viveram um relacionamento marcado por muitas idas e vindas. Durante o período em que Miley passava por sua transformação com o álbum Bangers, em 2013, o casal chegou a se separar, muito por conta do contraste entre o novo estilo provocativo da cantora. Nas palavras de Miley, aquela não era mais a garota de A Última Música. Como a própria já falou, essa fase de transição afetou muito os seus vínculos pessoais e não só os familiares, mas também, óbvio, o seu relacionamento com o Liam. Minha vida profissional estava afetando muito minha vida pessoal. Não só o mundo exterior teve dificuldade em me acompanhar, mas também as pessoas de dentro. Depois dessa fase turbulenta, o casal chegou a voltar em 2016 e em 2019 eles se casaram. Durante esse período, a cantora passou por uma mudança artística bem significativa. Ela lançou o Younger Now, um álbum que tentou resgatar uma inocência antiga. Anos depois, ela admitiu que essa guinada foi, na verdade, influenciada direta e indiretamente pelo seu desejo de manter o relacionamento dos dois, e também acabou confessando que uma boa parte de suas músicas são para o Liam, que refletem esses altos e baixos do relacionamento deles. A Miley comentou o seguinte: quando eu e Liam nos separamos pela primeira vez durante a era Bangers, eu estava em uma fase provocativa e performática.
Mais tarde, com Younger Now, adotei uma postura mais contida e inocente, como uma tentativa de preservar a harmonia em casa. Fiz esse álbum porque tinha medo de perder o Liam novamente. Achei que se eu parecesse mais certinha, talvez ele não fosse embora de novo. Hoje vejo que eu não deveria ter feito isso por ele. A Miley também compartilhou que havia uma pressão para ela se alinhar à imagem do Liam, que não só era uma celebridade, mas também fazia parte de uma família já conhecida em Hollywood, especialmente por causa do irmão, o Chris Hemsworth, que estava no auge da fama com os filmes da Marvel. Ela sentia como se isso fosse um dever para que, de novo, a ligação amorosa entre eles não acabasse. Isso revelou o quanto ela estava disposta a abrir mão de si mesma para manter esse relacionamento, né? Porém, em 2019, o Liam pediu o divórcio e o casal se separou. Voltando para a família Cyrus, outro ponto que foi bem discutido foram as inúmeras desavenças que iniciaram especialmente por causa das idas e vindas dos pais Billy Ray e Tish Cyrus. Depois do divórcio, após quase 30 anos juntos, a Miley se aproximou mais de sua mãe, enquanto o seu relacionamento com o pai ficou abalado. Alguns dos irmãos também se afastaram, brigaram. A Miley admitiu que a família nunca procurou uma ajuda profissional, de uma psicóloga, terapeuta, e que, sinceramente, ela nem consegue enxergar isso. Colocar todo mundo no mesmo lugar seria uma confusão total, já que eles são muito bagunceiros. E segundo a Miley, as últimas décadas da família foi uma escuridão profunda emocional. Ela desabafou o seguinte: metade dos membros da família não estavam se falando uns com os outros em determinado momento. Só reunir todos em uma sala já seria uma guerra. As feridas vão se empilhando sem você perceber, até que um dia você olha ao redor e vê que 10 anos se passaram. E a situação se tornou uma bagunça tão grande que você nem sabe como consertar as coisas. A cantora vem tentando reverter essa situação para pelo menos ter uma convivência mais harmônica. Essa foi uma parte muito importante do meu ano. Foi toda a minha família restabelecendo as linhas de comunicação. Decidi começar pelo básico. Se estamos juntos no mesmo lugar, vamos pelo menos tentar compartilhar um momento de alegria. Às vezes, essa alegria pode ser uma ponte para conversas mais difíceis no futuro. Outra manifestação sincera da cantora foi sobre um período conturbado de sua vida em que ela estava consumindo drogas. Ela revelou que enganava sua contadora, mentindo que estava comprando roupas vintage, quando na verdade a maior parte do seu gasto era para drogas. Com o tempo, a contadora começou a desconfiar e perguntou: cadê aquela tua camiseta do John Lennon de US$ 15.000? A Miley respondeu que estava guardada porque era um item muito especial, não dava para sair por aí usando. De forma descontraída, a Miley falou que naquele ano comprou muita roupa vintage, mas que agora ela está super bem e que conquistou a sobriedade já há um tempo. Bom, gente, que a Miley teve altos e baixos na sua vida privada e pública, não dá para negar, né? Crescer já é difícil, mas agora imagina crescer sob os holofotes com o mundo inteiro te assistindo esperando uma perfeição. Deve ser ainda mais complicado, né? A Miley foi apresentada ao público como a garota perfeita, talento, beleza, divertidíssima com Hannah Montana. Então, ela era a melhor amiga para muitas crianças que assistiam à TV. E aí vem a era Bangers, que rompe com tudo isso, enquanto Hannah Montana ainda passava no Disney Channel, né? Então, isso causou uma ferida em algumas pessoas, em alguns pais. Mas, bem no fim, ela era apenas uma jovem que também estava tentando se descobrir, se conhecer. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Comenta aqui que eu vou indo nessa e tchau!